Flamengo fechou a contratação do zagueiro Vitão, jogador do Internacional. Tinha contrato com o Internacional até dezembro de 2026, mas agora já tem tudo acertado com o Flamengo. Essa informação foi trazida primeiramente pelo nosso colega Paparazzo Rubro Negro, tá? Dando os créditos aqui para o Paparazzo Rubro Negro, que foi quem bancou essa contratação, isso no dia 27. Dia 27 foi o quê? Dia 27 foi sábado. No sábado já estava tudo certo. E aí, quando a gente viu a informação do Paparazzo, eu falei, pô, vamos tentar entrar em contato. Nossa reportagem, eu, a Mônica Alves, o Rodrigo Lima, o Lucas Pessim também entrando em contato, está na nossa produção aqui. Aí a Mônica falou, ó, tá confirmado, gente. Confirmado, o Flamengo já acertou a contratação do Vitão. Então, já podemos cravar, já podemos projetar, já podemos aqui analisar a contratação do Vitão, que é o novo jogador do Flamengo para 2026. Ativei aqui os comentários, tá, produção? Coloquei aqui na tela. Não, vou tirar aqui, depois a gente bota. O Vitão chega com um contrato de 4 temporadas. Vai jogar no Flamengo em 26, 27, 28 e 29. Essa informação foi trazida pela Mônica. 4 anos de contrato para o zagueiro Vitão, de 25 anos. E aqui a gente está falando, o pessoal perguntando qual a minha opinião sobre o Vitão. Um bom zagueiro. Não, obviamente, não ao ponto de disputar posição com Léo Ortiz e com Léo Pereira, porém, o Vitão é um bom zagueiro para compor elenco. Flamengo, em 2025, passou por um erro teve um erro de planejamento escrachado, que foi não ter um quarto zagueiro ali com rodagem, né? Não ter um zagueiro com rodagem. A gente pode até trocar essa manchete, produção. Dá para colocar assim, Flamengo fecha com o zagueiro Vitão. Flamengo fecha com o zagueiro Vitão para 2026. Bora botar aí. E o Flamengo, em alguns momentos da temporada, na reta final, o Flamengo chegou com a dupla de zaga ali, Léo Ortiz e Léo Pereira, ou Léo Ortiz e Danilo, ou Danilo e Léo Pereira, e tendo João Vitor e Cleiton no banco. Então o Flamengo ele sabia que precisava de um zagueiro, e o Flamengo foi até o Vitão novamente. O Vitão era sonho do Flamengo no começo da temporada. O Flamengo não conseguiu contratar o Vitão lá no começo do ano. E aí seguiu fazendo contato, seguiu se aproximando, seguiu próximo do jogador, e agora, no final de 2025, o Flamengo fecha a contratação do Vitão. É um jogador que, além de ser o primeiro reforço confirmado do Flamengo para 2026, é um atleta que também faz o Flamengo, entre aspas, receber a grana que o Internacional devia pelo Thiago Maia, lembram? Pois é, né? A galera começou a chamar o Inter de caloteiro. Mas olha só, considerando a grana que o Flamengo vai pagar, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, o Flamengo vai investir aí cerca de 10 milhões de euros, 65 milhões de reais, tá? Então, além disso, o Flamengo vai pagar as luvas do Vitão. Ou seja, a gente pode dizer aqui que o Flamengo vai gastar num total cerca de 10 milhões de euros, 65 milhões de reais pela contratação do Vitão, envolvendo a grana que o Flamengo vai pagar e o perdão da dívida que o Internacional tinha naquela compra do Thiago Maia 2 anos atrás, que ainda não tinha pago, que ainda não pagou nenhuma parcela. Então o Internacional consegue se livrar da dívida, se livra de um possível transfer ban no futuro próximo, ainda pega uma graninha aí do Flamengo pelo Vitão e vende o jogador, tá? Jogador de 25 anos, é um jogador que tem potencial de revenda também, vale ressaltar. É um jogador que já teve contato com o José Boto no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então, é um jogador bom pro Flamengo, tá? É um jogador bom pro Flamengo. Eu aprovo. Para quem perguntou minha opinião aqui, eu aprovo a contratação do Vitão. Agora, óbvio que ele não vai disputar ali com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz. Ele chega para ser reserva assim como o Danilo.
Olha que o Danilo disputa posição ali, né? Nessa zaga do Flamengo. Então, eu acredito que o Vitão fica em quarto ali, né? Léo Ortiz, ao meu ver, Léo Ortiz, Léo Pereira ali, os dois pau a pau. Os dois pau a pau. É muito difícil eu colocar aqui ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira à frente um do outro, mas o fato é que os dois estão muito acima do nível. Léo Ortiz e Léo Pereira. Abaixo, Danilo. E começando agora, o Vitão. Agora sim, a gente pode dizer que para 2026 o Flamengo tem um quarteto de defesa, ali, um quarteto não, né? Um quarteto de zagueiros rodados, zagueiros confiáveis. Léo Ortiz, Léo Pereira, Vitão e Danilo. Boas novas do Flamengo para 2026. Gostou dessa contratação? Deixa aqui nos comentários. Outro ponto, clica no botão de curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla, no canal do Coluna do Fla TV, o Coluna do Fla. O Paparazzo soltou essa informação do Vitão e o Coluna do Fla trouxe logo na sequência a confirmação. Isso é muito legal. E aqui vem o Mauro Chaves. Olha, Mauro Chaves deu uma sumida aqui no canal, mas voltou agora, mandou aqui. Ele é excelente. Você engrandece o jornalismo esportivo. Eu só não, Mauro. Aqui sejamos francos, só eu não, tá? Toda a equipe do Coluna do Fla trabalhando nessas informações. O mercado da bola é agitadíssimo. Todo o Coluna do Fla trabalhando. Sou eu, é a Mônica Alves, é o Lucas Pessim, é o Rodrigo Lima, é o Simon Ledo, é o Igor Neves, é Natália Coelho, é o Thomas Alencar, é Vitor Belotti, é Pedro Paulo Catonho, é o Davi Esteves. Todo mundo do Coluna do Fla trabalhando junto para a gente poder melhorar, para a gente poder melhorar não, né? Para a gente poder trazer todas essas informações, para a gente poder deixar o nosso portal aqui bem recheado de notícias para você, torcedor rubro-negro. A gente trabalha para vocês, tá? E o Vitão fortalece ainda mais a zaga do Flamengo. A gente ainda entrando nesse papo aqui da nova contratação do Flamengo, da primeira contratação do Flamengo para 2026, sim, fortalece. Ao meu ver, fortalece demais, né? E o Antônio Júnior está até perguntando aqui, o Flamengo pensa em vender a dupla Léo e Léo? Cara, antes da gente falar aqui do Vitão rapidinho, nesse mesmo balaio aqui do assunto do Vitão, a gente vale ressaltar aqui que Léo Ortiz e Léo Pereira são dois zagueiros que têm vontade de jogar na Europa ainda, produção. Ainda dentro desse corte do assunto do Vitão, o Vitão ele chega para reforçar a defesa do Flamengo, e é uma defesa que tem dois zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira, que ainda desejam jogar no futebol europeu. É claro, não querem sair agora, mas se chegar uma boa proposta da Europa, eles vão sair. O Léo Ortiz, por exemplo, já chegou sondagem do Red Bull Leipzig, da Alemanha, já chegou sondagem da Juventus, da Itália. Que mais? O Léo Pereira já teve sondagem do Olympiacos, da Grécia. Então, assim, tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira são dois zagueiros que têm sonho de jogar na Europa. E o Danilo também já deixou claro que 2026 talvez seja o último ano dele como jogador profissional. Então, o Flamengo precisa de zagueiros. O Vitão é um jogador, é um zagueiro, ao meu ver, confiável, que dá para o Flamengo ter no elenco. Eu ficaria de olho em outros zagueiros, tá? Para deixar bem claro, eu ficaria de olho em outros zagueiros. O Luiz Paulo mandou aqui, o BAP falou que pretende ter 3 elencos para ganhar tudo. Sim. O Flamengo já tem 2 elencos, né? Vamos dizer. Já tem dois elencos. A gente vai falar de muita coisa ainda nessa nossa live, galera. Tem muito assunto pra gente falar. A gente falou aqui de algumas chegadas, né? O Caio Jorge, o Vitão, né? Chegando agora também. Inclusive, o Vitão chega terça-feira ao Rio de Janeiro. Terça-feira. Alô, produção. Lucas Pessim. Em breve estará no aeroporto do Galeão ou do Santos Dumont. A gente vai trazer detalhes aqui. Mas o Vitão já é aguardado na terça-feira, amanhã, dia 30, para vir ao Rio de Janeiro, fazer exame, assinar contrato e ser anunciado como novo reforço do Flamengo para 2026. Tá? Você viu aqui no Coluna do Fla. Sempre logo no comecinho aí, essa contratação do Vitão. Tá certo? Paparazzo Rubro Negro noticiou em primeira mão. Coluna do Fla logo na sequência conseguiu confirmar a informação. Então, a gente banca aqui desde sábado 27, que já está tudo acertado
entre Flamengo e Vitão, novo zagueiro do Flamengo para 2020 e para 2026. Então, fortalece muito a zaga do Flamengo.